Quando a gente achava que a pressão sobre Alexandre de Moraes já tinha chegado no máximo com a aplicação da Lei Magnitsky pelos Estados Unidos, a gente descobre que o buraco é muito, mas muito mais embaixo. A notícia que explodiu agora não vem mais de Washington, vem de Bruxelas, o coração da Europa. O que a gente está vendo, meus amigos, é o mundo democrático se levantando em uníssono para dizer basta a tirania que se instalou no Brasil. A União Europeia, o segundo bloco mais poderoso do planeta, acaba de entrar oficialmente na guerra contra os abusos do STF e está pedindo sanções diretas contra Alexandre de Moraes. A casa não está só caindo para ele, ela implodiu. E o pânico agora não é só dele. Eu fico só imaginando a cara do Barroso e do Gilmar Mendes, que adoram um passeio por Paris e Lisboa, percebendo que o cerco se fechou de vez. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Jonas Augusto e esse é o canal Orgulho Soberano. Se você é novo por aqui, te faço um convite, se inscreva no canal para receber novos conteúdos e se você já é de casa, já clica no like para ajudar o canal, bora lá. Vamos mergulhar fundo nessa história, porque ela é um divisor de águas e mostra como o mundo está finalmente acordando para a grave crise que vivemos no Brasil. A sanção americana, a aplicação da Lei Magnitsky em Alexandre de Moraes já foi um terremoto de escala 10. Foi a primeira vez na história que um ministro da nossa Suprema Corte foi oficialmente classificado como violador de direitos humanos por uma grande democracia. Isso, por si só, já seria suficiente para causar uma crise institucional sem precedentes em qualquer país sério. Mas o que estamos vendo agora é a réplica desse terremoto, e ela pode ser ainda mais devastadora para o sistema. A notícia que o Gustavo Geyer trouxe com exclusividade é que um grupo de 16 deputados do Parlamento Europeu, liderados pelo influente conservador polonês Dominik Tarczyński, enviou uma carta formal à alta representante da União Europeia para os negócios estrangeiros, a senhora Kaja Kallas. E o que diz essa carta? Ela pede com urgência que o Conselho Europeu imponha sanções específicas contra o ministro Alexandre de Moraes e seus aliados na Corte por suas flagrantes violações de direitos humanos. Eles não estão pedindo para investigar, não estão pedindo esclarecimentos, eles estão pedindo sanções nos mesmos moldes das que foram aplicadas pelos Estados Unidos. Eu quero que você entenda o peso disso. A União Europeia é um bloco de 27 nações, incluindo algumas das economias mais poderosas do mundo, como a Alemanha e França. Quando o Parlamento Europeu se move nessa direção, não é um ato isolado de alguns deputados. É o começo de um processo formal que pode resultar em medidas muito parecidas com a Lei Magnitsky, do viagens. Estamos falando de congelamento de bens em euros, proibição de viagens para todo o espaço Schengen e a inclusão do nome de Moraes em uma lista suja que o impedirá de fazer negócios ou ter relações com qualquer empresa ou banco europeu. E o mais interessante para mim é a justificativa que eles usam na carta. Eles dizem: a União Europeia não deve ficar de braços cruzados enquanto Moraes continua a usar o sistema judicial brasileiro como uma arma contra seus oponentes políticos e viola descaradamente os direitos humanos do povo brasileiro. É a mesma conclusão a que os americanos chegaram, é a mesma conclusão a que nós chegamos há muito tempo. A percepção de que o que acontece no Brasil não é uma defesa da democracia, mas sim o uso da justiça como arma, agora é um consenso internacional. E eles ainda elogiam a atitude de Trump, dizendo: elogiamos Donald Trump por impor sanções a Moraes hoje e apelamos à União Europeia para que faça o mesmo rapidamente. Isso é uma aliança informal, uma frente unida do mundo ocidental contra a tirania de toga brasileira. Agora, vamos pensar nas consequências práticas disso, especialmente para os outros ministros. A sanção americana já foi um baque. Mas muitos deles, como o Barroso, que adora citar a Europa e se considera um intelectual de nível parisiense, ou o Gilmar Mendes, que, como Gustavo Geyer bem lembrou, tem mais vida em Portugal que no Brasil, talvez pensassem que ainda tinham o velho continente como refúgio, como um lugar para passear, dar palestras, manter seus bens e, principalmente, sua reputação. Acabou. A entrada da União Europeia nesse jogo fecha a última porta de saída. O cerco se tornou global. É por isso que o pânico deve ter se instalado de vez nos gabinetes do STF. O Barroso, que uma vez disse de forma arrogante: mas sempre teremos Paris, talvez precise rever seus planos de viagem. O Gilmar Mendes, com seus laços profundos em Portugal,
pode descobrir que não é mais bem-vindo por lá. A sanção europeia, se concretizada, não atinge apenas o Alexandre de Moraes. Ela atinge o ego, o status e o estilo de vida de toda a cúpula do judiciário que se acostumou a ser tratada como realeza no exterior. Eles não serão mais vistos como sábios juízes de uma Corte Suprema, mas como membros de um tribunal que abriga um violador de direitos humanos. A mancha se espalha e o que me deixa mais otimista é o timing político disso tudo. A carta foi assinada por 16 deputados e foi uma iniciativa de um parlamentar de direita, de um bloco que cresceu enormemente nas últimas eleições europeias. O Gustavo Geyer lembrou bem, a Europa está de saco cheio da esquerda, o pêndulo está se movendo para a direita em todo o continente. Isso significa que essa iniciativa tem um terreno fértil para prosperar. Não é mais uma voz isolada. É um sentimento que representa milhões de europeus que não querem mais ver a União Europeia passando pano para regimes ou autoridades com tendências autoritárias, especialmente quando vem da esquerda. O recado para os outros ministros do STF é brutal. Se eles continuarem com a máxima do ninguém solta a mão de ninguém, se eles continuarem a endossar as decisões do Moraes, eles também podem ser incluídos nessa lista europeia. A carta fala em sancionar Moraes e seus aliados na corte. Quem são os aliados? Aqueles que votam junto, aqueles que defendem publicamente, aqueles que se omitem. O recado é: pulem fora do barco enquanto há tempo, ou afundem junto com ele. A pressão para isolar o Moraes dentro do próprio Supremo vai se tornar insuportável. E a gente precisa entender que essa não é uma briga de egos, é uma batalha pela alma do Brasil. O que está em jogo é se nós seremos uma democracia de verdade, onde a oposição pode fazer oposição, onde a imprensa pode ser livre, onde o cidadão pode expressar sua opinião sem medo de ser preso, ou se nós vamos nos transformar em uma ditadura disfarçada, onde a lei serve apenas para perseguir inimigos. O que esses deputados europeus e o governo americano estão fazendo é escolher um lado. E eles não escolheram o lado do Moraes. O Geyer termina sua fala com uma reflexão que para mim é fundamental. Ele faz um apelo aos agentes da Polícia Federal, aos delegados, a todos que fazem parte do sistema de justiça. Pensem bem quando o Moraes assinar uma decisão agora. Pensem bem em seguir essa decisão, porque o mundo está de olho. E a desculpa do "eu estava apenas cumprindo ordens" não colou em Nuremberg e não vai colar agora. A responsabilidade é individual. E quando o seu chefe está sendo sancionado internacionalmente como um violador de direitos humanos, continuar a seguir suas ordens ilegais pode te colocar na mesma lista suja que ele... O que a gente está vendo é o começo de uma grande virada. A sanção americana foi o primeiro dominó a cair. A iniciativa europeia é o segundo. E eu não tenho dúvida de que muitos outros virão. A tirania que se instalou no Brasil se achava invencível porque olhava apenas para dentro de suas fronteiras. Mas o mundo é grande, e a liberdade ainda tem muitos defensores, o cerco se fechou. E agora, para Moraes, Barroso, Gilmar e todos os outros que se achavam donos do Brasil, a única pergunta que resta é: para onde eles vão correr? Essa união entre Estados Unidos e Europa contra os abusos no Brasil é algo que a gente esperava há muito tempo, e é um sinal de que a nossa luta, a nossa voz, está sendo ouvida no mundo todo. Eu quero saber a sua opinião. Você acredita que a sanção europeia vai mesmo acontecer? E qual você acha que vai ser a reação do Barroso e do Gilmar Mendes agora que o refúgio europeu deles está ameaçado? Deixa seu comentário aqui embaixo, vamos conversar sobre essa virada de jogo. Se você também sentiu a esperança se renovar, deixa o seu like e compartilhe este vídeo. O mundo inteiro precisa saber que o Brasil não está sozinho. E se você ainda não faz parte do Orgulho Soberano, agora é a hora. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque a história está sendo escrita diante dos nossos olhos e a gente vai estar aqui para contar cada detalhe. Um grande abraço.